Bem-vindos a Nagasaki, aqui no Japão, mais uma vez. E pessoal, uma grande barreira foi removida contra o brasileiro, né? Eu sempre falei aqui que há 3 países que encrencam muito com o brasileiro. Tirando esses 3, o passaporte brasileiro é maravilhoso. Esses 3 países eram Japão, Canadá e Estados Unidos. Agora, uma grande barreira foi removida, porque o Japão parou de exigir visto para brasileiros. Essa é a boa notícia, pelo menos pelos próximos 3 anos. Mas o que isso significa? Foi o Lula ou foi o Bolsonaro que conseguiu isso para o Brasil? E quanto ao visto nômade digital, será que vai valer para o Brasil também? E como foi para mim a burocracia de conseguir um visto para o Japão antes dessa isenção de visto? E claro, será que o Japão vai se arrepender? Bem, vamos falar sobre tudo isso e mais aqui neste vídeo. Bem, como vocês viram aí no vídeo anterior, né? Cara, foi muito de boa entrar no Japão com o passaporte brasileiro. Propositalmente eu usei o brasileiro mesmo tendo o europeu, porque eu queria realmente testar isso e poder falar para vocês, né, como que foi, como que tá a burocracia, né? E um dos países que mais pegou no pé aí dos brasileiros viajantes ou dos imigrantes. Cara, não me pediram passagem de volta nem nada, eu não tinha. Ao embarcar, assinei um termo de responsabilidade, mas isso foi sob demanda da própria empresa, né, de transporte que nos levou de barco para o Japão, né, porque para que eles não tenham que se responsabilizar pelo meu transporte de volta caso a imigração no Japão não me deixasse entrar. Mas a gente já passou por 50 países e quase nunca a gente tem passagem de volta, né, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar. Vamos ficar aqui o quê? 3 semanas? 3 meses? Não sei. Tudo pode mudar, né, eis a flexibilidade do nômade digital, né? Então foi muito fácil dessa vez, porém é bom ter em mente que nós somos nômades digitais, tem todo esse histórico de viagem aí em ambos os passaportes, então para a imigração fica muito na cara que é só um turista, um cara que viaja e coleciona carimbo no passaporte, então ele não vai ficar aqui ilegalmente, arrumar um emprego e tal. E toda essa facilidade que nós tivemos para entrar no Japão agora como turistas com passaporte brasileiro entra em total contraste com a minha experiência lá em 2009. Né, quando eu morava na Austrália, então foi um pouco menos difícil, né? Se eu morasse no Brasil, na época teria sido quase impossível nas minhas condições na época, né? Mas ainda assim, mesmo morando na Austrália, mostrando que eu era estudante e tal, eles quiseram ver tudo, né? A embaixada japonesa ali pediu para ver documento da escola, dinheiro, mais um monte de coisa, e foi a primeira vez, uma das poucas vezes na vida, né, que um japonês foi rude comigo, porque os japoneses são muito educados, mas ali na embaixada, nem tanto. E em 2009, né, eu fui para ficar 3 semanas, melhor, eu vim para ficar 3 semanas aqui no Japão e só me deram 1 mês de visto contado, né? E ainda chegando na imigração ainda houve perguntas, né? Facilitou aqui na época eu tinha onde ficar, tinha uma namorada japonesa na época, né? E falando nisso até, os japoneses viajando para o Brasil precisavam de visto. Tanto que quando, né, essa namorada que eu tinha na época foi visitar o Brasil, teve que pegar um visto. E estávamos na Argentina e lá encontramos japoneses, canadenses, americanos que queriam visitar o Brasil, mas que pensavam, tem que pegar um visto, então não vou. Então assim, essa exigência de visto por parte do Brasil também fez com que o país aí perdesse muitos turistas. E claro que um país tem que controlar suas fronteiras, né, com certeza, mas pessoal, convenhamos, o Japão tinha muitos requerimentos um tanto exagerados. Nem os Estados Unidos pegava tanto no pé aí do turista como o Japão. Queria saber exatamente onde você vai ficar, com quem você vai ficar, por quanto tempo, qual o roteiro turístico. A olerite, né, o que para quem é um funcionário, tudo bem, mas para quem ganha dinheiro por conta própria no Brasil, mesmo ganhando muito, um pouco mais difícil. Então aí eu fico imaginando nisso, né, quantos turistas reais, né, que não teriam intenção nenhuma de ficar no Japão mais tempo que o permitido, pessoas que viriam aqui para gastar dinheiro, turistar e ir embora, e quantas dessas pessoas foram desencorajadas ou até mesmo impedidas de visitar o Japão. O que agora felizmente não vai mais ser o caso, né? Uma grande barreira foi removida. De fato, eu acho que até mesmo eu agora, nas condições de nômade digital, mesmo não tendo intenção nenhuma de ficar no Japão mais tempo que o permitido e tudo mais, querendo só chegar aqui, viajar, turistar, fazer 300 vídeos e ir embora. Se fosse antes com o passaporte brasileiro e com todos aqueles requerimentos, acho que até eu teria dificuldade aí de me encaixar aí nas caixinhas da imigração. Então assim, o Japão é um país muito avançado em muitos aspectos, né? Mas é tradicional demais às vezes, né? Então quando você ganha dinheiro, até mesmo muito dinheiro, mas não daquela forma tradicional de funcionário,
era muito difícil explicar isso para a imigração no Japão. Então eu estou contando todas essas histórias aqui para que vocês entendam, compreendam, né, o quanto que era difícil, às vezes até desnecessariamente difícil para o brasileiro. E agora, mais uma vez, essa barreira foi removida. Por quanto tempo? A gente não tem certeza, né? Então, aproveite. Olha essa vista. O sol vai atrapalhar um pouquinho aqui, mas, pessoal, vejam só essa vista. Não, definitivamente, essa cidade me lembra St. John's, no Canadá. Aí tem mais uma coisa, pessoal. O visto nômade digital aí, ó, que vários países, né, estão implementando, a Estônia, né? A Espanha, Portugal, por exemplo, e agora o Japão também entrou nessa onda, hein? Por essa eu não esperava, cara. O Japão, um país tão tradicional, né? As fronteiras tão fechadas assim, né? E agora também é um país aí que vai facilitar aí para quem é nômade digital. Deixa eu até olhar aqui as últimas notícias sobre esse assunto. Pois é, pessoal, eu também estou aguardando novidades sobre o visto nômade digital do Japão, que deve ficar disponível em breve. Porém, por enquanto, pelo que eu vejo aqui, o Brasil não está na lista dos 49 países que terão direito a esse visto. Eu digo ainda, pois, com o passo da isenção para o visto de turismo, é possível, é provável, que o Brasil entre nessa lista em breve. Veremos. E aqui em Nagasaki o inverno é bem mais ameno do que em Hokkaido, né? Tanto que, olha, dá até para ficar de camiseta, né? Eu até aproveito então para falar da nossa patrocinadora de hoje, a Insider. Essas camisetas da Insider, né? E o boné também, né? São produtos maravilhosos que a gente sempre usa, principalmente nas viagens, né? Porque elas ocupam um pouco espaço na mala, você pode amassar de qualquer jeito, colocar na mala, depois você tira tudo amassado, assim, coloca no corpo, elas desamassam no corpo. Esse boné da Insider também é muito bom porque ele é bem flexível, eu posso dobrar assim, posso colocar no bolso, né? Diferente de alguns outros que são rígidos demais, esse aqui é levinho, flexível. Tá gravando aí? Então, já aproveito para falar uma coisa. Elas não deixam odor de suor, né? Isso que é interessante dessas camisetas, é que você não precisa lavar tantas vezes, elas desamassam no corpo e ainda assim você pode treinar. Mesmo quando a gente coloca a roupa por cima no inverno, a gente também transpira e não fica aquele odor de suor. E a gente está sempre trocando de acomodação, algumas não tem máquina de lavar, não dá para ficar lavando sempre. Então o fato de não deixar o odor de suor realmente é uma mão na roda. E essa aqui que eu estou usando e outras também que eu apareci usando em diferentes vídeos, como essa aqui lá em Gramado, essa outra aqui no Panamá, em outros lugares que eu nem me lembro, todas elas são do tamanho M. No site da Insider você pode encontrar tamanho pequeno, médio, grande, extra grande, e não só camisetas, mas também bonés, cuecas, meias e várias outras coisas para homens e para mulheres. E se você está fora do Brasil como a gente, não se preocupe, a Insider também pode entregar fora do Brasil. Só não se esqueça de utilizar aqui o meu código de desconto, com o qual no mês de março você vai ter 15% de desconto. E agora uma mudança bruscamente sutil aqui de cenário e de clima também. Mas vamos continuar aqui falando do assunto aqui de outro lugar interessante aqui em Nagasaki, sobre o qual eu vou falar no próximo vídeo. Vocês devem se lembrar que durante o governo Bolsonaro, ele retirou aí o requerimento de vistos para americanos, canadenses, japoneses, se não me engano, australianos também. Porém, essa boa vontade por parte do Brasil não foi recíproca, né? Esses outros países, incluindo o Japão, continuaram exigindo vistos para brasileiros. E aí o governo Lula chegou e falou, opa, calma aí, tá errado esse negócio, como assim o brasileiro precisa de visto para esses países? Apesar aí do Bolsonaro ter retirado esse requerimento para esses países, eles não fizeram o mesmo com a gente, não há reciprocidade, então, partindo do princípio da reciprocidade, vocês também vão precisar de visto aí para entrar no Brasil. E aí o Japão falou, opa, calma aí, vamos conversar, o Lula já estava aqui no Japão, né, então, beleza, vocês não precisam mais de visto para entrar no Japão e os japoneses também não vão mais precisar de visto de turismo para entrar no Brasil, beleza? Beleza, pelo menos por 3 anos. Eu sempre falo aqui para vocês que eu não tenho político de estimação e que eu estou muito mais preocupado com o que é feito, né? E não com quem faz. Eu defendo princípios, medidas e não necessariamente os políticos que tomam tais medidas. E aí o pessoal que não segue essa mesma filosofia vai começar a brigar aí nos comentários e falar que não, o Bolsonaro estava certo porque era o Bolsonaro. Não, o Lula estava certo porque é o Lula, né? A pessoa defende o político e não a medida. Ao meu ver, tá? A opinião do olhar internacional aqui, ambos os políticos, tanto o Lula, tanto o Bolsonaro, tiveram aí uma certa razão nessas medidas. Tanto o Bolsonaro por tirar a isenção de visto, mesmo não sendo recíproco, e o Lula também em voltar com esse requerimento. Por quê? Pessoal, convenhamos, há uma desigualdade aqui na relação dos países. Há mais brasileiros querendo visitar Estados Unidos, Canadá e Japão do que há americanos, canadenses e japoneses querendo ir para o Brasil.
né? Então, esse gesto de boa vontade, reconhecendo aí que há uma desigualdade na reciprocidade, então não está tão errado aí essa medida do Bolsonaro. E o Lula também, partindo aí do princípio da reciprocidade, faz sentido também. Ora, afinal, como assim? A gente aqui faz um gesto de boa vontade, tira visto, né, para vocês, e vocês continuam por anos aí, né, requerendo visto para brasileiros, né? Como assim? Então, na boa, isso não é demérito ou mérito nem do Lula e nem do Bolsonaro. Ambas as medidas são facas de dois gumes e aí prós e contras para ambas as medidas. Tanto que nós poderíamos até imaginar o cenário contrário, né, em que o Bolsonaro, partindo do princípio aí de patriotismo e tudo mais, ele vai lá e começa a pedir vistos para esses países, né, enquanto que o Lula vai lá e retira essa isenção porque quer se aproximar desses países. Então isso não tem a ver com esquerda ou direita, qualquer um dos dois poderia ter feito isso. Como já foi falado pelo professor Rock, eu acho que foi, nem lembro exatamente quem disse, mas enfim, a frase faz sentido, não é quem disse, mas é se faz sentido ou não. A frase é a seguinte: em geopolítica não há amizade, há apenas interesses. Bem, não anoiteceu ainda, dá tempo aqui de mandar mais umas mensagens. Ó, quem quiser saber o significado dessa estátua, aqui ó, já fizemos um vídeo aqui, vou postar depois, então vocês vão ter que assistir o próximo vídeo aqui sobre Nagasaki, tá? E meu cabelo tá terrivelmente ruim, tem que procurar um barbeiro aqui. Vai ser interessante se comunicar com as poucas palavras que eu sei em japonês. De repente o cara vai fazer um corte lá, nada a ver com o que eu pedi, mas eu não vou saber explicar. Mas enfim, pessoal, é o seguinte, o mito da passagem de volta, tá? Pessoal, esse papo aí de ter passagem de volta para o Brasil, isso é mito, tá? E quem tá dizendo isso, cara que já viajou para mais de 50 países sem passagem de volta para o Brasil. O que muitos vão pedir muitas vezes é uma passagem de saída do país, tá? Para um lugar onde você tem direito de entrar. E muitas vezes quem mais encrenca não é nem a imigração. Na maioria dos casos a imigração vai só olhar para o seu passaporte, carimbar e falar próximo, sai da fila. A companhia aérea, eles têm muito medo e muitas vezes eles não têm informação. A imigração tem toda a informação que eles quiserem ter sobre você. A companhia aérea não tem, e os caras têm muito medo, então eles muitas vezes vão encrencar muito mais do que a imigração. Isso é a nossa experiência. Agora, nômade digital, né? Então, quando nós chegamos no país, a imigração provavelmente já tem acesso, já vê lá os trocentos carimbos, já vão escanear o passaporte e saber que, beleza, esse cara aqui já passou por vários países, é turista, tem vídeos aí no YouTube. Se quiserem ter essa informação, vão ter. Se, sei lá, de repente a Interpol já me colocou na lista de pessoas inofensivas, né? Espero. Então, é diferente quando você chega lá com um passaporte fresquinho, né, tirado ontem, nunca passou por país nenhum e já andou postando nas redes sociais que você tem intenções de ultrapassar o limite do seu visto, né? Aí realmente é muito complicado. E outra, também não é isso que eu estou sugerindo aqui, eu estou falando de visto de turismo, viagem, conhecer o Japão, nômade digital, tá? É isso que eu estou falando aqui. Você que quer ter um visto de trabalho, maravilha, boa sorte, mas aí o processo é outro, tá? Não tem isenção para isso e quem entendeu isso entendeu errado. E também outra mensagem, cara, eu tenho um certo receio, eu fico feliz com essa isenção agora que o Japão colocou para brasileiros, espero que seja para o bem, mas vendo aí que brasileiros sem noção já fizeram aí em Portugal, em outros países, ou que até alguns fazem aqui no Japão, isso me dá um frio na barriga. Eu tenho medo assim de daqui 3 anos, né, que é o combinado, o Japão falar tipo, me arrependi. Eu tenho medo, então assim, você que vai vir para cá, por favor, cara, não traga o pior do Brasil para cá. Não faça como muitos brasileiros fazem em Portugal. Você não vai chegar aqui num lugar pacífico como esse, colocar o seu som alto no último volume e forçar os japoneses educados, né, que são bem quietos, bem silenciosos, a escutar a sua música horrível. Por favor, não faça isso, tá? Não queime o nosso filme. Então, assim, se você é brasileiro sem noção, quer dar um jeitinho, não quer respeitar as restrições do visto, então, cara, não venha para o Japão queimar o nosso filme, né? Fica no Brasil mesmo, então escolha aí um país do Ocidente que virou bagunça, né? E infelizmente há muitos aí que a gente já mostrou aqui no canal Olhar Internacional que parece que estão fazendo um tremendo de um esforço para ir na direção contrária do progresso, da ordem, da segurança também. Já mostrei o que o Canadá andou fazendo, então vá para o Canadá, vá para um lugar que realmente quer virar bagunça, né? Porque o Japão, pelo menos, continua sendo o Japão, continua sendo um lugar seguro e espero que continue assim. Olha, você viu isso?
Corvo passou, o gato ficou olhando ali. Pessoal, tá escuro demais para continuar filmando agora, mas vamos ter aqui uma série de vídeos sobre vários lugares aqui no Japão, então continue acompanhando aqui o canal Olhar Internacional. Aqui tem um vídeo relacionado aqui que nós fizemos aqui sobre a chegada no Japão, chegando de barco, sem passagem de volta e sem data para ir embora. Então é só clicar nesse vídeo agora e nos vemos lá. Valeu!